Agradecemos novamente a sua participação. Em um primeiro momento, o autor fará uma explanação sobre a obra e depois nós vamos bater um papo e abrir para as perguntas no chat. Então, vocês podem enviar suas perguntas que o autor responderá. Professor Fiore, a palavra é sua. Tá bem. Bom, para mim é uma experiência completamente nova. Eu acho que talvez para muitos de nós, essa coisa de um lançamento de livro virtual, onde a gente não assina nada, não vê ninguém, e tem que falar, falar do livro, que é uma coisa que eu nunca gostei de fazer com relação aos meus próprios livros. Mas acho que essa nova prática veio para ficar, pelo menos por um longo tempo, e é bom a gente se habituar. Não sei se meu próximo livro ainda estaremos nessa situação, espero que não. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ir se habituando. Então, eu vou fazer um experimento novo para mim de lançar livro apresentando meu próprio livro, que me dá uma certa inibição, quase vergonha de fazer. Mas farei. Primeiro, você me disse, fale 5 minutos sobre uma apresentação rápida, depois a gente fará um comentário um pouquinho mais longo, 10, 15, 20 minutos, sobre o conteúdo do livro. Mas, do ponto de vista mais formal, esse livro reúne artigos que eu escrevi durante os últimos 5 anos, mais ou menos de 2015 a 2020. Devem ser entre 40 e 50 artigos, mais um prefácio, enfim, e um pós-fácio final, não é? E eu achei que era talvez interessante, importante reuni-los e publicá-los, porque, de fato, eles captam um momento, ou melhor, eles acompanham, não sei se captam com precisão, esse é o desafio, um momento de mudanças extraordinárias no sistema mundial, aliás, esse que está aí nas minhas costas, não é? É como também na América do Sul, e para que falar no nosso Brasil, não é? É de 2015 para cá, depois da intervenção militar russa na Síria, que a gente assistirá à virada norte-americana com Donald Trump, a virada da extrema-direita, enfim, sei lá, não é? E na América Latina, uma reversão de uma experiência mais à esquerda que os países sul-americanos fizeram, a maioria entre 2000, 2001 e 2015, 16, não é? Então, é um momento de muitas mudanças e elas se concentram, depois eu comentaria um pouquinho mais prolongadamente, no período pós-2015, entre 2015 e 2020, exatamente quando esses artigos são escritos. É temerário publicá-los, porque são artigos conjunturais, não é? Mas, para mim, é um desafio fundamental, porque através de toda a minha vida de analista internacional e nacional, eu usei muito sempre esse procedimento de fazer uma construção de uma visão, de uma situação mais complexa a partir de fragmentos, que são análises conjunturais, às vezes muito curtas, muitas delas às vezes publicadas em jornais, outras não é? Isso nos últimos 20, 30 anos foi assim, não é? Como se você fosse construindo um quadro, uma pintura, a partir de exercícios fragmentários, entende, com figuras humanas, de natureza, até que você monte o quadro como um todo. Isso, às vezes, na pintura pode tomar anos, às vezes até década, não é? E eu me sinto sempre um pouco assim, nesse exercício de análise conjuntural que faço e divulgo e publico, né? É como se eles fossem sempre exercícios fragmentários na construção lenta de algo que eu sei que nunca vou alcançar, que seria alguma teoria que me satisfizesse sobre o sistema internacional, sobre a política internacional, sobre a guerra, sobre a paz e suas repercussões nas políticas nacionais, incluindo os países que nos interessam
porque somos mais próximos. Pois bem, esses artigos, 40, 50, acho que são 48, talvez, não me lembro, artigos, a maioria deles foram escritos também como parte de uma pesquisa sobre as transformações, exatamente as grandes transformações mundiais deste período recente, deste quinquênio, e que eu fiz e sigo fazendo no Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o INEP, onde eu também sou, além de professor, sou também pesquisador nesse instituto, e nesse instituto eu produzi a maior parte desses textos, todos, mas uma boa parte, não é? E nesse sentido, aliás, agradeço muito ao INEP ter me dado a oportunidade da pesquisa e também a permissão da publicação dos artigos que estão aí nesse livro. Na verdade, ele ficou pronto em fevereiro, mais ou menos, exatamente na hora que veio a pandemia. Então, é como se ele tivesse o contrário. Ele ficou 9 meses esperando para nascer depois de estar pronto, não é? Depois de já ter nascido. Mas todo mundo foi paralisado, as editoras também, a Vozes também, e eles fizeram um trabalho magnífico para retomar e conseguir publicar o livro ainda antes das eleições americanas e antes do ano de 2020, né? Até porque, senão, ele ficaria descoberto no período 2020, porque não haveria artigos sobre esse período, não é? Nesse sentido, também, meu agradecimento à Vozes, como disse Natália, é o 8º livro já que publico pela Vozes, sempre tivemos uma relação muito boa de trabalho conjunto, né? Agora bem, também neste item, ou neste capítulo dos agradecimentos, eu gostaria de fazer uma menção muito especial a 2 pessoas que colaboraram lendo e criticando todos os artigos, em grande medida na hora mesmo em que os escrevi, mas também depois quando eu decidi reuni-los e publicá-los, e inclusive também no trabalho de ordenação, de uma forma que eles não ficassem necessariamente sequenciados de forma gregoriana, mas ficassem sequenciados do ponto de vista da argumentação, da construção do argumento, que se pudesse, portanto, o leitor pudesse ver melhor o quadro que está nascendo por trás desses fragmentos, desses 40 e tantos fragmentos. E aí eu agradeço a Maria Cláudia, que leu e acompanhou todos os artigos, minha mulher, e embora muito particular, meu irmão Hernani Maria Fiore, que foi um instigador desse livro, fundamental, fundamentalíssimo. Não é? Leu todos, criticou, comentou e acompanhou sempre. A ele, meu muito obrigado. Por último, uma referência, e encerro essa abertura heterodoxa, para mim, pelo menos, não é? Eu gostaria de fazer uma referência a quem dedico esse livro. E eu dedico esse livro a uma pessoa que foi importantíssima na minha vida, apesar de que nós tenhamos diferença de idade muito grande, e tenhamos trabalhado lado a lado por pouco tempo, fisicamente, lado a lado, não é? Na década de 60. Mas que foi, para mim, um grandíssimo amigo, não é? E um mestre fundamental. No pouco tempo, inclusive, que estivemos lado a lado, foi suficiente porque, na verdade, Paulo Freire foi quem me ensinou a pensar livremente, não é? Talvez Paulo, eu diria que Paulo foi quem me ensinou a não ter medo das minhas próprias ideias, não é? Era uma coisa que Paulo sempre dizia, né? Zé, fala, diz, bota para fora, não tenha medo, não é, do que você está pensando. Não importa se não se enquadra em alguma teoria, alguma ortodoxia ou alguma militância política sua, não é? Não se importe com isso. Importe-se com o conhecimento, dê vazão à sua curiosidade, à sua busca da verdade, da objetividade, da construção de um conhecimento crítico em permanente mutação, não é? Nesse sentido, sempre associei um pouco o jeitão carinhoso do Paulo com a minha profunda e originária admiração pela dialética de Heráclito, não é? Que aparece muito nos meus textos e nesse livro
também. Por isso, todos sabem, não preciso eu dizer aqui, um grande homem, foi um grandíssimo pedagogo, reconhecido no mundo inteiro, não é? Está muito acima dos ataques grotescos que lhe são lançados, mas a minha mensagem e a minha dedicatória a ele não é por solidariedade política, eu acho que o Paulo não precisa disso, realmente está muito além dessa gente, realmente por carinho e por agradecimento, e porque me ensinou a pensar livremente. Obrigado, Natália.